Oi, gente, tudo bom com vocês? Essa vai ser nossa nona aula de Química. Nessa aula, a gente vai falar por que o Corinthians é o melhor time do Brasil. Brincadeira. A gente vai falar sobre pilha eletroquímica e eletrólise, tá? Que foi a aula que ficou pendente, né? Quando eu falei sobre equilíbrio químico, né? E antes de mais nada, o Corinthians é sim o melhor time do Brasil, e não é brincadeira. Então vamos começar falando sobre semi-reações de oxirredução. Nas aulas anteriores, especificamente na aula de soluções, né, a gente falou, né, a gente deu a introdução à estequiometria e a gente falou sobre balanceamento por oxirredução, se não me engano. Tá? Nessa aula, eu falei o que era oxirredução e eu vou voltar a falar disso agora. O processo de oxirredução ele é um processo que vai envolver perda e ganho de elétrons. Então, olha aqui na primeira reação. O zinco no estado sólido ou zinco metálico, é a mesma coisa, tá? Ele está sofrendo alguma reação e ele está passando para zinco 2+. Tá? Perceba que ele está no estado aquoso, né? Ele está dissolvido em água. Tá? Vocês sabem que o zinco sólido ele não dissolve em água. Então ele vai sofrer uma reação, vai virar um íon de zinco e vai dissolver na água. E vai passar para a forma aquosa. Quando ele passa por essa reação, ele libera 2 elétrons. Tá? E essa é uma reação que a gente chama de reação ou semi-reação de oxidação. Tá? Ou seja, o zinco perdeu 2 elétrons. Tá? Ele sofreu uma reação e perdeu 2 elétrons. Perceba que a carga do zinco, que é 2+, ela é compatível com o número de elétrons que sai. Então, olha aqui, ó. O zinco 2+, quer dizer que ele perdeu 2 cargas negativas. E essas 2 cargas negativas estão aqui, ó, os 2 elétrons. Tá bom? Vamos olhar para a segunda reação agora. O cobre iônico, né, o cobre na forma de íon, ele está dissolvido na água, né? Ele está na forma aquosa aqui, ó, como vocês podem ver. O que acontece? Esse cobre ele passou por alguma reação e ficou na forma sólida, e ficou na forma de cobre metálico. Né? Para que ele chegasse no cobre metálico, ele precisou pegar alguma coisa, né, para virar esse cobre metálico. Perceba que aqui do lado esquerdo da reação, ele está com ausência de 2 elétrons. Né? E aí ele vai reagir, né, entre aspas, roubando 2 elétrons, né, para formar esse cobre metálico aqui. Tá? Perceba que essa reação ela faz o inverso da primeira reação. A primeira reação, o zinco perde 2 elétrons. Nessa segunda reação, o cobre ele ganha 2 elétrons. Tá? E essa reação a gente chama de redução. Tá? Bom, essas espécies químicas, elas, elas estão num processo de oxirredução e elas têm uma certa tendência numerável, a ganhar ou perder elétrons. Elas não estão numa reação e simplesmente ganham ou perdem elétrons. Elas têm uma tendência para fazer isso. E isso vai depender de com quem elas estiverem no momento. Tá? Essa tendência a gente vai chamar de potencial elétrico. Tá? Então, olha só. A primeira reação que eu tinha escrito aí para vocês. Essa reação ela tem um potencial que a gente chama de potencial padrão de oxidação. Tá vendo o oxi aqui embaixo? Ó? Pois é. O potencial padrão de oxidação ele tem um valor, né, tabelado. Você não precisa saber como chega nesse valor. Tá? Mas ele tem um valor tabelado. E para o caso do zinco, formando zinco 2+ e liberando 2 elétrons, esse valor é de 0,76 volts. Tá? Mais para frente a gente vai ver que esse valor positivo aqui, ele está indicando que essa reação ela é espontânea. Ela tende a ocorrer com uma certa espontaneidade. Tá? Então, por que é um potencial padrão de oxidação? Porque o zinco está oxidando, né? Ele está perdendo 2 elétrons.
Tá? Então a gente vai falar que esse potencial é um potencial padrão. Essa bolinha em cima aqui, ela quer dizer padrão, né? É um potencial padrão de oxidação, que vale 0,76 volts. Analogamente, a gente pode fazer isso para a segunda reação, né? Ah, outra coisa que eu não falei. Se eu inverter essa reação, como nós fazíamos na parte de lei de Hess, né, e termoquímica, lembra que eu inverti a reação naquela matéria? Quando eu inverti a reação, o valor do ΔH mudava, né? Aqui é a mesma coisa. O valor do potencial padrão, ele inverte, né? Ele passa para um valor negativo. O valor absoluto continua o mesmo, 0,76, 0,76. Mas o sinal dele muda. Aqui ele está negativo. No potencial padrão de oxidação ele estava positivo. Aí perceba o seguinte, eu inverti a reação. Na primeira reação aqui, ó, tem o zinco formando zinco 2+, e 2 elétrons. Nessa reação que está do lado direito, tem o zinco 2+, mais 2 elétrons, formando zinco metálico. Vocês concordam comigo que esse processo aqui é um processo de redução? Esse zinco aqui, ó, ele está pegando 2 elétrons para formar zinco metálico, né? Esse zinco aí ele está reduzindo, ele não está oxidando. Tá? Então, a gente vai falar que o potencial padrão dessa reação é um potencial padrão de redução. Tá? E esse valor é negativo, porque ele é o inverso desse aqui. Tá? Então, o segundo exemplo, ó, da segunda reação, né, do cobre. O cobre, né, ele reduz, pegando 2 elétrons, roubando 2 elétrons, e ele vira cobre metálico, cobre sólido, né? Essa reação ela tem um potencial padrão, que vale mais 0,34 volts. E esse potencial padrão, perceba que aqui é de redução, porque o cobre está pegando 2 elétrons para formar cobre metálico. Tá? Então, ele está reduzindo. Ok? Analogamente ao que eu fiz na primeira reação, posso fazer na segunda também. Se eu inverter essa reação, pegar o cobre metálico, formando cobre 2+, e liberando 2 elétrons, eu vou inverter o sinal do potencial padrão. Né? Se aqui do lado esquerdo ele estava positivo, aqui ele vai ficar negativo. Né? E eu mantenho o valor absoluto. Olha lá, ó, mais 0,34 volts. Tá? Aqui do lado direito é 0,34 volts também, só que é negativo. Tá? E no caso, esse potencial padrão aqui, ele vai ser um potencial padrão de oxidação. Tá? Por que ele vai ser um potencial padrão de oxidação? Porque aqui, ó, o cobre ele está passando para a forma de cobre 2+, e soltando, né, liberando 2 elétrons aqui. Tá? Então, ele está perdendo elétrons. Como no primeiro caso aqui, ó, do zinco, né, que eu estou colocando aqui em cima. É praticamente a mesma coisa. Tá? Acontece o seguinte, que o potencial elétrico positivo, ele está indicando alguma coisa. Quando ele é positivo, ele está indicando que esse fenômeno ele tem uma tendência muito alta a ocorrer. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo do zinco aqui de cima. Espera aí, deixa eu só apagar essa bagunça. Vamos pegar essa reação aqui, ó. O zinco ele está passando para a forma zinco 2+, e liberando 2 elétrons. E o valor do potencial padrão de oxidação para essa reação é mais 0,76 volts. Ok? Bom, a gente está falando, nesse caso, de oxidação. Se o potencial padrão de oxidação é positivo, isso quer dizer que esse elemento ele tende mais a oxidar do que reduzir. Olha o potencial padrão de redução do zinco, aqui do lado direito. É menos 0,76. Bom, o potencial padrão de redução é negativo. Está indicando, então, que ele tem uma baixa tendência a reduzir. Tá? Então, dificilmente essa equação aqui, que está do lado direito, ela vai ocorrer. Ela pode ocorrer, mas dificilmente ela vai ocorrer. Tá? Agora vamos
pro caso do cobre? É a mesma coisa. O cobre, ó, ele tem um potencial padrão de redução positivo. Isso quer dizer que ele tem uma alta tendência a reduzir, tá? Agora, olha o potencial padrão de oxidação do cobre. É negativo. Isso quer dizer que ele tem uma baixa tendência a oxidar, ok? Porque o potencial padrão de oxidação dele é negativo. Tá? Então, quando a gente fala que o potencial elétrico é positivo, a gente fala que essa reação ela tende a ocorrer com uma certa espontaneidade, ou seja, ela tende a ocorrer sozinha, dependendo de com quem, né, essa espécie tiver. Potencial elétrico negativo, analogamente, a gente pode falar que ele é não espontâneo. Aí ele pode ocorrer espontaneamente, mas a princípio é um processo não espontâneo, porque ele é negativo. Tá? Outra coisa, o potencial padrão ele não é sensível à variação na estequiometria. Então, por exemplo, se eu vou pegar essa reação aqui, ó. Tá? Poderia pegar qualquer reação aqui na tela, mas essa aqui vai ficar mais fácil de trabalhar. Tá? Se eu pegar essa reação, multiplicar ela por 2, igual eu fazia na eletroquímica, na entalpia, né? na termoquímica, multiplicar isso aqui por 2, eu vou ter 2 zinco, vou ter 4 elétrons, né? Porque 2 vezes 2 é 4, e vou ter 2 zincos aqui. Na termoquímica, a gente multiplicava o ΔH também. Vocês lembram disso? Agora, aqui, a gente não multiplica o potencial padrão. A gente não pode fazer isso, tá? Porque isso está indicando apenas uma tendência. O potencial padrão não se trata de energia, ele se trata de uma tendência. Então, a gente não multiplica ele, né, quando a gente estiver multiplicando toda a equação. Então, eu posso ter aqui 2 zinco, 2 mais 4 elétrons, formando 2 zincos metálicos. E o potencial padrão dessa reação vai ser menos 0,76 volts, de qualquer forma. Ok? É só isso que vocês têm que tomar cuidado. Agora vamos falar sobre dissociação de sais. Por que eu vou falar disso agora? Eu poderia ter falado disso na segunda aula, né, que eu falei sobre ácidos, bases, sais e óxidos, né? Poderia ter falado disso naquela aula. Mas, propositalmente, eu vou deixar para falar nessa. Por quê? Porque agora sim a gente vai precisar disso. Se eu falasse naquela hora, vocês provavelmente não iam lembrar, né? Então, eu vou falar aqui agora. Vamos supor que eu pegue um sal, como por exemplo esse aqui, tá? O sulfato de cobre, e eu coloque ele na água. Quando eu faço isso, eu libero na solução, eu libero na água, né? Esses dois íons aqui, ó, cobre 2+, e sulfato, tá? Mesma coisa. Olha esse segundo aqui, ó. Esse segundo também é um sal, é o sulfato de zinco. Quando eu coloco ele na água, eu libero na água dois íons, o zinco 2+ e o sulfato. Cloreto de sódio é um sal. Quando eu coloco ele na água, eu libero na água sódio mais e o cloreto, tá? Sulfato de alumínio, a mesma coisa. Eu vou liberar na água íons de alumínio e íons sulfato. Cloreto de cálcio, quando eu coloco ele na água, ele libera esses íons, cálcio 2+ e cloreto, tá? Primeiro, de onde eu tirei essas cargas aqui, né? Por exemplo, aqui na segunda reação, não, aqui, ó, nessa reação aqui, melhor falar dela. De onde eu tirei essas cargas? Bom, se vocês viram aquelas aulas, vocês lembram que tinha um tal cruzamento de carga, né? Que para eu montar a fórmula de um sal, eu preciso cruzar as cargas deles, dos íons que compõem o sal. Então, por exemplo, aqui, ó, esse sal aqui é o sulfato de alumínio. Se eu quero obter a fórmula dele, eu simplesmente pego a carga do alumínio, passo para cá para o sulfato e pego a carga do sulfato e passo para o alumínio. Tá? E aí eu obtenho a fórmula do sulfato de alumínio, que é essa aqui, Al2SO4,3. Tá? Então, nesse tipo de sal, eu consigo obter isso. Agora, olha para o primeiro sal aqui, ó, o sulfato de cobre.
ele tem carga 2+, e o sulfato tem carga 2-. Mas eu não cruzo as cargas nesse caso. Por que que eu não cruzo? Porque essas cargas elas têm valor numérico igual. Ó, 2+ e 2-. É como se cada carga positiva anulasse uma carga negativa. Tá? Mas como é que eu vou saber que essa carga é 2+? Porque poderia ser cobre mais e sulfato menos. Não cobre 2+ e cobre e sulfato 2-. Né? Bom, para você saber isso, você vai ter que estudar um pouco e você vai ter que, né, memorizar isso, tá? De alguma forma. Ok? Bom, aqui do lado direito demonstrei como que é feito esse processo de liberação de íons. Tá? Eu falei que compostos iônicos naquela aula lá, que compostos iônicos eles não sofrem ionização, eles sofrem dissociação. Por quê? Porque os íons eles já estão formados no estado sólido. Quando eles vão para a forma aquosa, eles são liberados. Eu falei isso naquela aula. Mas por que que isso acontece? Vamos explicar agora. Eu peguei aqui, ó, o exemplo do cloreto de sódio, tá? Nessa estrutura aqui. E aqui ele está no estado sólido. É um cristal de cloreto de sódio. Perceba que cada bolinha verde aqui é um cloreto. E cada bolinha roxa é um sódio. E perceba também que o que mantém essa estrutura é a atração que existe entre as cargas negativas e positivas. Como, por exemplo, ó, tá vendo que as bolinhas elas estão intercaladas? É uma bolinha verde com uma bolinha roxa, com uma bolinha verde, com uma bolinha roxa, com uma bolinha verde, com uma bolinha roxa. Por que que elas estão intercaladas assim? Porque elas estão sofrendo atrações eletrostáticas, né? Ou seja, atrações entre cargas negativas e positivas. Se, por exemplo, eu tivesse uma bolinha verde com uma bolinha verde do lado, ia ter uma repulsão muito grande, né? Porque elas são cargas iguais, então cargas iguais se repelem. Tá? Então, é isso que acontece. No estado sólido, esses íons eles já estão formados. Tá? Quando eu coloco ele na água, o que que acontece? A molécula de água, como a gente viu na aula de forças intermoleculares, a molécula de água ela tem polos positivos e um polo negativo. Tá? Você concorda comigo que quando eu dissolvo um sal na água, as cargas positivas ficam do lado do polo negativo e as cargas negativas ficam do lado do polo positivo da água? Então, olha só aqui em cima, ó, íon sódio hidratado. O sódio é uma carga positiva. A água ela tem um polo negativo em cima do oxigênio. Tá? Então, essa carga negativa do sódio é atraída pelo polo negativo da água, que é exatamente onde está o oxigênio. Tá? Agora, olha para o cloro. O cloro ele tem carga negativa. Então, quando ele for dissolvido na água, ele vai ser atraído pelas cargas, pelos polos positivos da água, que se encontram nos hidrogênios. Tá? Então, aqui, ó, íon cloreto hidratado. Tá? É basicamente isso que acontece quando a gente dissolve um sal. E é por isso que a gente representa as reações dessa forma. Tá? E por isso que a gente fala que é dissociação, porque dissociar é você separar apenas. Tá? Ionizar é você formar uma coisa que ainda não está formada, é você formar íons que ainda não estão formados. Tudo bem? Tá, então vamos falar sobre pilha eletroquímica, né? Especificamente a pilha de Daniel. Bom, vamos supor que eu pegue dois recipientes. Né? Esse recipiente aqui eu coloque água e um sal chamado sulfato de cobre, que tem essa fórmula. É o sal que eu coloquei no slide anterior. Tá? E do outro eu coloque um sal chamado sulfato de zinco, que eu também coloquei no slide anterior. Tá? Esses dois sais são os dois primeiros do slide anterior. Tá? Então, se você quiser voltar ao vídeo para ver o que acontece, vai ser importante. Tá? Mas olha só, nesses dois recipientes eu coloquei água e esses dois sais. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ocorreu liberação desses íons aqui, ó, na solução. Íons cobre e íons sulfato. Tá? E aqui, liberação de íons zinco e sulfato. Tá? Então, quando eu coloquei a água,
esses dois íons foram liberados. Esses três íons, na verdade, né? Bom, aí, o que eu fiz? Eu coloquei uma plaquinha de cobre aqui e uma plaquinha de zinco. Tá? Duas placas metálicas, uma de cobre e outra de zinco. E mergulhei nessas duas soluções. Né? A de cobre eu mergulhei na solução de sulfato de cobre e a de zinco eu mergulhei na solução de sulfato de zinco. Tá? Bom, aí eu liguei um fio em cada uma dessas placas e coloquei uma lâmpada entre esses fios. Tá? No meio, eu coloquei aqui uma coisa que a gente chama de ponte salina, né? Que é uma coisa que serve para equilibrar as cargas, para que a pilha funcione da maneira correta. Tá? A gente não vai trabalhar muito com essa ponte salina, ela não é muito importante para a gente. Tá? Pois bem, acontece que a gente precisa definir ainda o que é eletrodo. Tá? Essas duas plaquinhas aí são eletrodos. Né? E o que são eletrodos? Eletrodos são partes, né, da nossa pilha, ou no caso aí, essas duas plaquinhas, onde vão ocorrer as reações de oxidação e redução. Então, em uma delas vai ocorrer uma reação de oxidação. Na outra vai ocorrer reação de redução. Tá? A plaquinha em que ocorrer oxidação é chamada de ânodo. A plaquinha que vai ocorrer redução é chamada de cátodo. Tá? Bom, o cátodo... primeiro, vamos entender quais são as reações que acontecem no ânodo, né? Bom, nessa pilha aí, a reação que vai ocorrer no ânodo é o quê? O zinco metálico, né? Oxidando, ou seja, perdendo elétrons e passando para zinco 2+, que fica em solução aquosa, né? Que fica dissolvido na água. E essa pilha tem um potencial padrão aqui, que a gente fala que é o potencial padrão de oxidação. Afinal, o zinco está oxidando. No cátodo, ocorre uma reação, que é o cobre 2+, ou seja, o cobre dissolvido na água. Ele recebe esses dois elétrons aqui, que o zinco doou para ele. Né? Ó, esses dois elétrons estão aqui. E ele reduz e forma o cobre metálico, que fica na forma sólida. Tá? Isso aqui tem um potencial padrão de redução, porque o cobre está reduzindo. Tá? Bem, o que a gente pode fazer aqui? Eu vejo que eu tenho duas semi-reações, né? E se eu somar essas duas reações, esses dois elétrons aqui, eles vão ser simplificados com esses dois elétrons aqui. Afinal, na primeira reação, os dois elétrons estavam do lado direito e na segunda reação eles estavam do lado esquerdo. Tá? Eu posso somar essas duas reações e eu obtenho uma reação global. Né? Eu cortei os dois elétrons, sobraram o zinco metálico, né? O zinco sólido, o zinco iônico, o zinco na forma de íon, né? O cobre iônico e o cobre sólido. Tá? E eu copiei essas substâncias aqui. Tá? Bem, o que eu fiz com os potenciais padrão aqui, né? Olha só, eu tenho um potencial padrão de oxidação e um potencial padrão de redução. Eu somei os dois. Quando eu fiz essa soma, eu encontrei um potencial padrão de 1,1 volt. Tá? O que acontece? Essa reação que está aqui embaixo, essa reação resultante dessa soma que eu fiz aqui, né? Ela tem um potencial padrão de 1,1 volt positivo. Isso quer dizer o quê? Que essa reação ela ocorre espontaneamente. Tá? Se o potencial padrão, por ocasião, desse negativo, quer dizer que ela não ia funcionar espontaneamente. Ok? Mas nesse caso ela funciona espontaneamente. Né? Se eu deixar ela sozinha lá, ela vai funcionar. Tá? Então vamos entender no sistema como que acontece isso. Bem, eu falei que no ânodo ocorre uma reação de oxidação. Né? Foi o que eu falei aqui embaixo, né? nessa legenda aqui. No ânodo sempre ocorre uma oxidação. A reação que está ocorrendo no ânodo
para esse desenho aí é essa aqui. Tá? Essa reação. Reparem que o zinco sólido ele está perdendo 2 elétrons. Né? Por isso que ele está oxidando. E onde está esse zinco sólido aqui no meu sistema? Esse zinco sólido, esse zinco metálico, ele é exatamente essa plaquinha aqui. Tá? Essa plaquinha. Logo, essa plaquinha aqui ela está perdendo 2 elétrons à medida que essa reação vai acontecendo. Tá? Ela vai perdendo 2 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons. Ela vai perdendo. Tá? Quando ela perde esses 2 elétrons, o que acontece? Formam-se íons zinco 2+, que são solúveis na água. Tá? Então, esses íons aqui, ó, à medida que essa placa ela vai oxidando, ela vai liberando também esses íons de zinco. Tá? Olha aqui no desenho. Ó. Essa imagem eu tirei do livro do Usberg Salvador. Tá? Tá vendo que tem uma setinha aqui, ó, apontando a saída de um zinco 2+ dessa plaquinha? Pois é proveniente dessa reação aqui, que eu acabei de falar para vocês. Tá? Aí, essa plaquinha de zinco, ela está perdendo 2 elétrons aos poucos. O que acontece? Esses 2 elétrons eles têm que ir para algum lugar. E o único refúgio que esses 2 elétrons têm é esse fio aqui, que passa por essa lâmpada. Certo? Aí esses 2 elétrons eles vêm e chegam à placa de cobre. Tá? Bem, antes desses elétrons chegarem na placa de cobre, eles passam pela lâmpada. É por isso que a lâmpada acende. Tá? A lâmpada acende exatamente porque tem passagem de corrente elétrica, tem passagem de elétrons. Tá? Bom, quando ele chega na placa de cobre, o que acontece? Aqui em volta dessa placa se encontram esses íons cobre. Tá, ó, esses íons aqui. Bom, se esses elétrons estão vindo para essa placa, os elétrons são cargas negativas, né? Pois é. O fato deles serem cargas negativas faz com que eles encontrem essas cargas positivas aqui, que são os íons de cobre, né? E eles reajam entre si para formar o quê? O cobre metálico, segundo essa reação aqui. Tá? Então, olha o que está acontecendo. Os elétrons estão saindo da placa de zinco, estão vindo aqui, passando pela lâmpada, chegam na placa de cobre, onde eles encontram cargas positivas, na qual eles vão ser atraídos. Cargas positivas essas que são o cobre. Tá? Então, acontece essa reação aqui, ó, que é a reação de redução do cobre. Bom, eu falei que a oxidação ela ocorre no ânodo. Onde que ocorreu a oxidação aí, nesse caso? Ocorreu aqui, nessa plaquinha, ó, que está aqui do lado direito. Logo, essa plaquinha aqui vai ser o meu ânodo. Tá? E o ânodo é sempre o polo negativo, exceto na eletrólise, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Mas na pilha eletroquímica, o ânodo é sempre o polo negativo. Tá? Já na plaquinha de cobre, que reação que vai acontecer? Vai acontecer a redução do cobre 2+, que está aqui na solução. Certo? Esse cobre 2+ aqui, ele vai reduzir e vai formar cobre metálico. E essa reação vai acontecer nessa placa. Bom, se é uma reação de redução, quer dizer que esse eletrodo aí é um cátodo. Tá bom? Bom, a gente vai entender isso ao longo dos exercícios, tá? Mas, para o caso da pilha eletroquímica, o cátodo é sempre polo positivo. Tá? Eu sei que nesse slide ele tem muita informação, tá? Mas é para ficar as coisas bem claras para vocês, para que vocês não tenham dúvidas, tá? Sobre o que eu estou falando. Porque vai ter muita coisa durante os exercícios que vocês vão estar ouvindo assim pela primeira vez. Tá? E aí vai ficar muita informação realmente.
e vai acabar sendo muito complicado. Então, para simplificar, eu decidi passar tudo num slide só, que é para resumir o que vocês precisam saber para resolver os exercícios de pilha eletroquímica, tá? Então, outra coisa que eu não falei é essa representação aqui, ó. Tá? Essa representação aqui é a representação de uma pilha, tá? O que que acontece? Aqui, antes dessas duas barrinhas aqui do meio, ficam as espécies responsáveis pelo processo de oxidação. Então, o zinco está passando para zinco 2+. Tá, ó, segundo essa primeira reação. Tá, então, antes dessas duas barrinhas aqui, eu represento as espécies que estão na oxidação. Depois dessas duas barrinhas aqui, eu represento as espécies que estão na oxidação, que são o cobre 2+, e o cobre metálico. Tá? Tá, então, só para simplificar como que esse processo ocorre e o que acontece durante o processo, né? Aqui está mostrando, né, que os elétrons eles saem da placa de cobre, de zinco, né, e vão para a placa de cobre, onde eles vão encontrar o cobre 2+, que está aqui na solução, e esse cobre 2+, vai reagir, né, e vai formar cobre metálico, né, que está aqui, ó, do lado direito. Bom, se esse cobre é metálico, quer dizer que ele é sólido. E esse sólido aí, ele não vai dissolver na água. Tá? Então, o que acontece? Esse cobre metálico aí, ele vai se depositar na plaquinha de cobre. Tá vendo que ocorreu um aumento na plaquinha de cobre? A plaquinha de cobre estava bem bonitinha, toda quadradinha lá, ó, na imagem de cima. Aí a reação foi ocorrendo, né? A pilha foi funcionando. E aí ocorreu um aumento do cobre nessa placa. Tá vendo ó, que a plaquinha ficou mais gordinha aqui? Pois é, isso aconteceu por quê? Porque esses cobres iônicos que estavam aqui na solução, eles receberam aqueles elétrons que estavam vindo da placa de zinco e viraram cobre sólido, né? Viraram cobre metálico e se depositaram exatamente no eletrodo de cobre, tá? Analogamente, se a gente olhar o zinco, a plaquinha de zinco está perdendo elétrons, né? Então, o que acontece? À medida que a placa de zinco perde elétrons, vão se formando esses íons zinco 2+ aqui, que são solúveis na água. Então, você concorda comigo que se esse zinco aí foi perdendo elétrons e foi oxidando, né? Mais íons zinco, que são solúveis, foram para a solução. Logo, ocorreu uma diminuição da plaquinha de zinco. Tá, ó. Ó como a plaquinha de zinco ficou com uma pontinha aqui. Tá? Antes ela estava quadradinha, bonitinha. Aí ela virou uma pontinha bem fina aqui. Exatamente porque o zinco oxidou, perdeu elétrons, né? E parte dele foi para a solução, né? Esse processo aqui é chamado de corrosão. Tá? Corrosão a gente considera como a oxidação. Tá? O zinco não oxidou? Sim. Então a gente vai falar que ele sofreu uma corrosão. Né? O eletrodo anódico sofreu uma corrosão. Tá? Como é que esse processo é feito? Olha só. Aqui está mostrando, né, tá dando um zoom, né, dos dois recipientes. Olha só. No recipiente da esquerda, que tinha íons cobre 2+, né, esses íons cobre eles vão reagindo com os elétrons. Né, eles vão recebendo esses elétrons e vão virando cobre metálico. E esse cobre metálico eles vão se depositando nessas regiões aqui, ó, que tem esses espaços. Tá? Então, aí chega 2 elétrons. Esses 2 elétrons se encontram com outro cobre. Esse outro cobre reduz, vira cobre metálico e se deposita aqui. Tá? Aí, por exemplo, tem outro cobre 2+ aqui.
Aí chega mais 2 elétrons. Esses 2 elétrons encontram esse cobre metálico. Esse cobre metálico reduz e vem para a plaquinha aqui. E eles vão se depositando na plaquinha. É por isso que a plaquinha aumenta de tamanho. Tá? Mesma coisa acontece com a placa de zinco, só que o inverso, né? O que acontece? Esse zinco metálico aqui, por exemplo, esse que está aqui, ó, que eu estou circulando, esse zinco metálico ele perde 2 elétrons, né, para passar lá para o outro lado. Bom, se ele perde 2 elétrons, ele passa para zinco 2+. E o zinco 2+, ele é solúvel na água. Então ele acaba saindo da plaquinha e vai para a água. Tá bom? É isso que acontece. Perceba que essas reações elas acontecem exatamente na superfície dos eletrodos. Ou seja, naquela região mais externa das plaquinhas. Tá? Ela não acontece, por exemplo, aqui no fundo do recipiente. Tá? Ela acontece exatamente com os átomos que estão próximos das plaquinhas. Tá? O átomo que está aqui no fundo do recipiente ele não vai chegar e vai reduzir do nada. Na verdade, quem vai reduzir são os átomos que estão do lado das placas. Tá? Pois bem, outra coisa que eu queria comentar é o seguinte. Na região onde ocorre a redução, que é a região desse recipiente aqui, que é o recipiente que tinha sulfato de cobre, né? O cobre que está na solução, que é o cobre iônico, ele reduz, certo? Como a gente viu. Ele passa para cobre metálico e se deposita na plaquinha de cobre, né? no eletrodo de cobre. Acontece que se essa pilha ela for ficando lá parada, tal, né? E ela está funcionando sozinha, isso significa o seguinte, que à medida que o tempo passa, a concentração desses íons cobre na solução vai diminuir. Por quê? Porque esses cobres 2+ aqui, eles vão reagindo, eles vão recebendo 2 elétrons, vão formando cobre metálico e esse cobre metálico ele se deposita na placa. Ou seja, a concentração desse íon cobre aqui vai diminuindo à medida que o tempo passa. Tá? A mesma coisa acontece com o recipiente do lado, só que o inverso. Né? A plaquinha de zinco, o que acontece com ela? Ela oxida, perde elétrons, né? E forma íons zinco 2+, que ficam na solução, né? Eles são solúveis. Então, o que acontece? À medida que o tempo passa, e essa pilha fica lá paradinha, bonitinha, a concentração de íons zinco 2+ na solução aumenta. Por que aumenta? Porque o zinco ele vai oxidando, vai perdendo elétrons e vai formando cada vez mais íons zinco 2+. Tá? Então, o que acontece? A solução que está do lado direito, do lado esquerdo, na verdade, essa solução que está aqui, ela diminui de concentração e a outra que está do lado direito aumenta de concentração. Então, perceba o seguinte. Olha para que serve a ponte salina. Você percebe que se a concentração de íons cobre na solução do lado esquerdo diminui, ou seja, concentração de cargas positivas diminui, a concentração de cargas negativas, que nesse caso aqui são o sulfato, fica muito maior do que a concentração de cargas positivas. Ou seja, fica muito mais cargas negativas. Vai chegar um momento que nesse recipiente aqui, do lado esquerdo, vai ter só carga negativa, enquanto do lado direito, nesse recipiente do lado direito aqui, vai ter muita carga positiva. Né? Porque esses íons zinco aqui eles são positivos. E cada vez mais se formam esses íons. Para que isso não aconteça, né? Porque se isso acontecer a pilha deixa de funcionar, a gente coloca a ponte salina. Né? Ó, a ponte salina. Tá vendo que o potássio, esse potássiozinho aqui, que ele é positivo, ele vem para esse lado aqui. Por que ele vem para esse lado?
porque ele está compensando a perda de cargas positivas, né? Tá compensando a carga de íons cobre. Enquanto o sulfato, que é carga negativa, vai para o lado direito. Por quê? Porque ele está compensando o aumento de cargas positivas aqui, ó, de cargas de zinco 2+. Tá? Então, as cargas elas sempre ficam equilibradas nos dois recipientes. Tá? Era isso que eu queria comentar com vocês. Era para vocês entenderem para que serve a ponte salina. Bem, aí eu coloquei uma tabela, né, de potencial padrão de redução. Né? Cada elemento vai ter o seu potencial padrão. Tá? Vocês não precisam saber esses potenciais padrões. Né? Esses potenciais padrões eles são dados pelos exercícios que vocês forem fazer. Tá? E, por convenção, se adota que o potencial padrão 0 é o potencial padrão do H+, reduzindo. Tá? Por convenção, tá, gente? Isso não é uma coisa que, assim, que a natureza criou. Essa é uma coisa que o homem criou para estudar esse fenômeno, tá? Então, só para ficar claro, cada elemento vai ter o seu potencial padrão de redução, tá? Aliás, né, comentando sobre a espontaneidade, percebam que esses que estão aqui em cima são elementos que têm um potencial padrão de redução negativo. Enquanto esses que estão aqui embaixo são elementos que têm potenciais padrão positivos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tiver uma pilha com lítio e, por exemplo, prata, que eu estou circulando aqui embaixo, quem vai reduzir? Pensa rápido. Aquele que vai reduzir é aquele que tem o maior potencial padrão de redução, que é a prata. A prata tem um potencial padrão de redução mais 0,80. O lítio tem um potencial padrão de redução de menos 3,04 volts. Tá? Então, se você tiver uma pilha com esses dois elementos aí, quem vai reduzir é a prata. Logo, se a prata vai reduzir, o lítio vai oxidar, obrigatoriamente. Tá? Então, a reação de oxidação seria a reação contrária, né? A reação de lítio formando lítio mais. E aí, o potencial viraria mais 3,04, né? E esse seria o potencial padrão de oxidação, tá? Não de redução mais nesse caso. Tá? Era só isso que eu queria comentar com vocês aqui nessa tabela. Então, vamos praticar um pouco, né? Vamos fazer um pouco de exercício para tentar fixar essa parte aí, porque ela é bem complicada, né? Bom, é a questão da PUC, né? Na célula eletroquímica, representada pela equação, aí ele dá a equação, é correto afirmar que. Aí ele dá as alternativas, né? Bom, para que eu responda essa questão, né? Eu tenho que analisar o que está acontecendo com essa reação, né? A primeira coisa que eu posso reparar aqui é que o níquel, ele está o quê? Está passando para a forma iônica e está virando níquel 2+. Ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Né? Com isso, eu posso escrever o quê? Uma reação, uma semi-reação de oxidação. Tá? Que é essa aqui, ó. Níquel sólido, né? Ou o níquel com esse zerinho aqui em cima. Esse zerinho aqui, ele quer indicar o quê? Que o níquel está no estado metálico, tá? É a mesma coisa que eu escrever níquel sólido. Bom, essa reação ela quer dizer o quê? Que o níquel está perdendo 2 elétrons, né? Porque ele está virando níquel 2+. Logo, ele está oxidando, né? Ó, perdeu 2 elétrons. Agora, olha para a prata. Bom, se o níquel está oxidando, ou seja, se ele está perdendo elétrons, a prata está ganhando. Né? E faz todo sentido. Olha o que a reação está mostrando. Ó. A prata está positiva aqui, e aí do outro lado da reação, ela está neutra. Isso quer dizer o quê? Que ela ganhou elétrons. Tá? Então, a semi-reação de redução da prata é essa aqui. Tá? Se um oxida, o outro obrigatoriamente tem que reduzir. Tá? Bom, aí ele fala, é correto afirmar que
Os elétrons fluem pelo circuito externo da prata para o níquel. Bom, os elétrons fluírem da prata para o níquel quer dizer o quê? Quer dizer que a prata estaria perdendo elétrons e esses elétrons estariam indo para o níquel. Mas na verdade não é isso que está acontecendo. Na verdade, o que acontece é o quê? O níquel está perdendo elétrons e esses elétrons estão chegando até a prata e a prata está reduzindo. Tá? Então os elétrons eles não fluem da prata para o níquel. Os elétrons fluem do níquel para a prata. Tá? Então não é essa a resposta. O cátodo é o eletrodo de níquel. O que é cátodo? Cátodo é o eletrodo onde vai ocorrer a reação de redução. Lembra lá, né? Cátodo começa com uma consoante, né? E redução começa com uma consoante, né? O ânodo começa com uma vogal. Oxidação também começa com uma vogal. Tá? Então é assim que você vai relacionar. Bom, o cátodo é onde ocorre redução. Quem está reduzindo aqui nesse caso? A prata, né? Então a prata está passando de prata mais para prata metálica. Logo, o cátodo é o eletrodo de prata, tá? Não é o eletrodo de níquel. Então, a alternativa B também não é a resposta. Letra C. O eletrodo de prata sofre desgaste. O que é sofrer desgaste? É sofrer aquele processo de corrosão que eu mostrei para vocês há 2 slides atrás. Lembra da plaquinha de zinco lá, que ela ficava bem desgastada, bem corroída? Né? Ela diminuía de tamanho? Então, aquilo ali é um desgaste. Tá? Então, o desgaste ele vai ocorrer com uma oxidação. Né? Ou seja, o níquel aqui, ó, por exemplo, ele está oxidando. Ele está perdendo 2 elétrons. Então, ele está sendo corroído, ele está sofrendo um processo de corrosão. Ou desgaste, como eu poderia afirmar. Tá? Então, quem está sofrendo um processo de desgaste aqui, nessa reação, é o níquel, é a prata. Aliás, eu pensei uma coisa e falei outra. Quem está sofrendo um processo de desgaste aqui é o níquel, tá? Enquanto a prata sofre a redução, tá? Então, C não é a resposta. Aí a D fala, a prata sofre redução. Foi o que eu acabei de falar, né? Tá vendo a prata aqui, ó? A prata tá pegando esses elétrons aqui e tá reduzindo, né? Ou seja, antes a prata estava positiva, olha na reação inicial lá em cima, ó. A prata estava positiva e ficou neutra, quer dizer que ela pegou cargas negativas. Logo ela reduziu. Então, resposta é a letra D, tá? Letra E. A solução de níquel irá se diluir. O que é uma solução diluir? Lembra que eu falei que numa pilha eletroquímica um lado fica concentrado em uma espécie química e o outro fica concentrado em outra espécie química? Então, esse processo envolve diluição, né? O que é diluição? É você diminuir a concentração de alguma coisa, tá? Então, olha só. Quem está na solução aí, né, nessa reação inteira? Bom, antes da reação começar, quem está na solução é a prata, certo? Tá vendo aqui, ó, aquoso, né? Prata iônica é solúvel. Os elementos metálicos não são solúveis, tá? Depois que a reação começa, quem vai para a solução? O níquel. Ó, tá aqui. Tá? Então, qual é a solução que vai diluir e qual é a solução que vai concentrar? Bom, se ao longo da reação a prata passa para a prata sólida, quer dizer que a solução vai ficar menos concentrada em prata. Tá? Então, a solução que vai diluir é a solução de prata. Tá? E a solução que vai concentrar é quem? A solução de níquel, né? Por quê? Porque o níquel sólido ele vai passar para níquel iônico. E esse níquel iônico fica na solução. Tá? Então, a solução de níquel concentra e a solução de prata dilui.
Tá? Então, essa resposta aqui realmente não pode ser. Tá? Então, é a alternativa D mesmo. Vamos lá. Segunda questão. Nas pilhas eletroquímicas, obtém-se corrente elétrica devido à reação de óxido-redução. Né? Você pode falar óxido-redução ou oxirredução, tanto faz. Podemos afirmar que, no cátodo, ocorre sempre a semi-reação de oxidação. O que eu falei, gente? No cátodo sempre ocorre a semi-reação de redução, tá? Então essa aqui está errada. Aí B, no cátodo ocorre sempre a semi-reação de redução. Exatamente, foi o que eu acabei de falar. Tá? Então letra B. Como é que você decora isso? Bom, cátodo começa com a consoante. Redução também começa com a consoante. Tá? Ânodo começa com uma vogal. Oxidação também começa com uma vogal. Então, no ânodo sempre ocorre a reação de oxidação, tá? C. Por que não é a C? Vamos ver. No ânodo, ocorre sempre a semi-reação de redução. Não, tá errado, né? Redução, como a gente viu aqui, ela ocorre no cátodo, tá? Então, tá errado. No ânodo, ocorre sempre a oxidação e a redução simultaneamente. Não tem nada a ver isso aqui, né? Não tem nada a ver. Tá? Uma vai ocorrer num eletrodo e a outra vai ocorrer no outro, tá? Isso aqui está errado. Mesma coisa na I, ó. No cátodo ocorre sempre a oxidação e a redução simultaneamente. Está errado, tá? Então a única resposta possível aí é a letra B mesmo, tá? Vamos lá. Numa pilha eletroquímica sempre ocorre, letra A, redução no ânodo. Não, né, gente? O que acontece no ânodo? No ânodo ocorre uma oxidação, né? Ou seja, ocorre uma perda de elétrons. A redução é um ganho de elétrons, né? Então, essa aqui não pode ser. Como é que você faria para decorar isso, né? Novamente, redução começa com uma consoante. Ânodo começa com uma vogal, né? Então, não pode ser mesmo. B. Movimentação de elétrons no interior da solução eletrolítica. No interior da solução, vamos pegar lá, por exemplo, tenho dois recipientes, né? Vamos tentar fazer uma pilha aqui rapidinho. Tenho dois recipientes, cada um tem uma solução, né? Aí tem a ponte salina aqui, a solução aqui, né? E aí tem um eletrodo aqui, né? Com um fio ligado. Aí tem, sei lá, uma lâmpada, né? Pode ser uma lâmpada, pode ser um voltímetro, né? Que é o que mede a voltagem. Aqui deveria ser uma lâmpada, né? E aqui do outro lado tem outro eletrodo, né? Tá, então o que acontece? A solução eletrolítica que ele está falando pode ser tanto essa solução aqui, quanto essa solução aqui, tá? Só que tem um porém. Ele fala o seguinte, movimentação de elétrons no interior da célula da solução eletrolítica. Bom, ocorre movimentação de elétrons, mas onde que essa movimentação de elétrons ocorre? Ela ocorre no fio ligado entre os eletrodos. Ó, a movimentação elétrica ocorre aqui, nos eletrodos e no fio. Os elétrons eles não ficam vagando pela solução, que nem ele está falando aí. Por exemplo, ele falou, ó, no interior da solução eletrolítica. No interior da solução eletrolítica é aqui, ó, nesses pontos aqui que estão dentro da solução. E não, a movimentação de elétrons ocorre exatamente na superfície dos eletrodos, como eu falei. Lembra que eu mostrei aquele esquema de zoom? Então, a movimentação de elétrons ocorre no fio ligado entre os eletrodos e na superfície dos eletrodos. Então, não pode ser essa resposta aqui, tá? C. Passagem de elétrons no circuito externo do cátodo para o ânodo. Vamos tentar entender o que ele está falando aí. Vamos supor que o sentido da corrente é esse que eu escrevi aí, ó, né, dessas setinhas aí. Vou usar o mesmo esquema. Tá? Então, essas setinhas aqui estão indicando o sentido da passagem de elétrons. Tá? Logo, se os elétrons estão saindo desse eletrodo aqui que está do lado direito, esse eletrodo aqui está sofrendo oxidação, né? Ele está perdendo elétrons.
Se ele está sofrendo oxidação, ele é que eletrodo? Eletrodo ânodo, né? Vou colocar só um aqui, tá? O outro eletrodo está recebendo elétrons, então ele está reduzindo. Se ele está reduzindo, ele é o cátodo. Tá? Então, a passagem de elétrons no circuito externo do passa do ânodo para o cátodo, e não do cátodo para o ânodo, como ele está falando aqui. Então, essa também não é. Tá? D. Reação de neutralização? Não, não tem nada a ver com reação de neutralização. Reação de neutralização, gente, é aquela reação ácido-base, né? Entre, por exemplo, HCl, é um ácido, né? Mais NaOH, tá? Isso aqui é uma reação ácido-base, né? Uma reação de neutralização. Esse H aqui se junta com esse OH, forma água, né? E esse Na se junta com esse Cl aqui e forma o cloreto de sódio, tá? Essa é uma reação de neutralização. E não tem nada a ver com uma pilha, tá? Então, essa D aí é bobagem. Letra E. Uma reação de oxirredução? Exatamente. Por que uma reação de oxirredução? Porque um vai reduzir e o outro vai oxidar. Tá? Então, é uma reação de oxirredução. Sempre uma pilha eletroquímica envolve uma reação de oxirredução. Tá? Então, letra E. A segunda da VUNESP. A equação seguinte indica as reações que ocorrem em uma pilha. Tá? Então, novamente, o que está acontecendo aqui? Ó? Vamos tentar entender. O zinco, ele está passando para zinco 2+, ou seja, ele perdeu elétrons. Tá? Então, ele está oxidando. Tá? O íon cobre, ele está passando para cobre metálico, né? Ele está passando para cobre neutro. Se ele estava positivo e ele ficou neutro, é porque ele recebeu cargas negativas, ele recebeu elétrons. Então, ele reduziu. Tá? Então, vamos tentar entender aqui. Ó. O zinco metálico é o cátodo. O que é o cátodo? Cátodo é onde ocorre a redução. Quem está reduzindo aí? É o cobre, né? Ele estava positivo, ele ficou neutro. Então, ele está reduzindo. Então, o cátodo aí, no caso, é o cobre. Não é o zinco metálico, como está falando na letra A. Tá? Então, errado. O íon cobre sofre oxidação. Não, né, gente? A gente acabou de ver que o cobre está reduzindo. Ele estava positivo e ele ficou neutro. Então, ele não oxidou, ele reduziu. Tá? Então, está errado. Letra C. O zinco metálico sofre aumento de massa. O que é sofrer aumento de massa, gente? É aquela acumulação que a gente viu lá na pilha de Daniel. Lembra que um eletrodo ficava gordinho e o outro ficava magrinho, né? Ele ficava todo corroído? Então, aquele eletrodo gordinho é onde ocorre a deposição do elemento metálico, né? Quem está sendo formado de elemento metálico nessa reação? É o cobre, né? Então, é o cobre que vai se depositar. É o cobre que vai sofrer um aumento de massa. Tá? Não é o zinco. O zinco, ele estava sólido no começo da reação, e aí, à medida que a reação foi se processando, ele foi indo para a solução. Então, a massa de zinco metálico foi diminuindo cada vez mais. Então, o zinco metálico ele não sofre aumento de massa, ele sofre diminuição de massa. Exatamente porque ele está oxidando, né? Ele está passando de uma carga neutra para uma carga positiva. Então, ele está perdendo elétrons, né? Consequentemente, está mandando o zinco iônico, né? Zinco 2+, para a solução. Letra D. O cobre é o agente redutor. Gente, o que é agente redutor? Eu não comentei isso, né? E é ótimo essa questão falar isso, porque eu tenho a oportunidade para falar. Agente redutor é o agente que vai oxidar. O que é agente redutor? Agente redutor é aquele que vai fornecer elétrons para outra espécie reduzir. Então perceba, se eu tenho um elemento
que está fornecendo elétrons para outro elemento reduzir, quer dizer que ele está se comportando como um agente redutor. Ele está reduzindo outra espécie química. Tá? Se ele está reduzindo outra espécie química, quer dizer que ele está perdendo elétrons. E quem está perdendo elétrons nessa reação aqui? Olha o zinco. O zinco estava neutro e aí ele ficou positivo. Então ele está perdendo elétrons. E os elétrons que ele está perdendo estão indo para o cobre. E o cobre vai receber esses elétrons e vai reduzir. Tá? Então, o cobre é o agente redutor? Não, né, gente? O cobre ele está reduzindo. Tá? Enquanto o zinco está oxidando. Se o zinco está oxidando, ele está perdendo elétrons e está reduzindo o cobre. Então, o zinco aí, no caso, é o agente redutor. Tá? Então, agente redutor é o agente que oxida e agente oxidante é o agente que reduz. Tá? Só para fazer esse paralelo aí. Grava o que eu estou falando. Anota no seu caderno aí. Ó. Agente redutor é o que oxida e agente oxidante é o que reduz. Tá? Vamos lá, letra E. Os elétrons passam dos átomos de zinco metálico para os íons de cobre. Verdade, né, gente? O que a gente viu, ó. Os elétrons passam dos átomos de zinco metálico aos íons de cobre? Sim, né? Olha só. O zinco, ele estava neutro e aí ele ficou positivo. Quer dizer que ele perdeu elétrons. Então, esses elétrons saíram do zinco e foram para o cobre. O cobre pegou esses elétrons e reduziu. Tá? Então, os elétrons passam dos átomos de zinco e vão para os íons de cobre. Então, essa resposta aqui é a resposta correta. Tá? Então, um exercício aqui bem completo para vocês. Tá? As pilhas e as baterias são dispositivos nos quais uma reação espontânea de óxido-redução transforma energia química em energia elétrica. Isso é muito importante vocês saberem. Eu não falei, né, no começo da aula, mas o processo da pilha, que ocorre na pilha, né, é um processo espontâneo que vai pegar a energia química das substâncias que estão envolvidas e vai transformar isso numa energia elétrica. Por quê? Porque vai haver passagem de corrente elétrica. Tá? Que foi o que eu mostrei para vocês. Tá? Continuando. Portanto, sempre há uma substância que se reduz, ganhando elétrons, que é o cátodo, e uma que se oxida, perdendo elétrons, que é o ânodo. Foi tudo que a gente já falou também. Abaixo temos um exemplo de uma pilha eletroquímica. Tá? Então ele coloca aí um desenho de uma pilha para vocês e ele fala o seguinte. Em qual eletrodo A ou B está sofrendo redução e em qual está sofrendo oxidação? Então, vamos tentar entender o que está acontecendo aí.
Então, gente, chegamos ao final da primeira parte, tá? A gente vai começar a segunda parte na próxima videoaula, né, com um exercício de eletroquímica, de pilha eletroquímica do Enem 2017, tá? Então, voltem para a próxima aula e voltem também para a gente ver eletrólise, tá bom?